Caríssimo diácono, caros filhos, hoje a igreja celebra esta grande solenidade, a solenidade da Sagrada Família. Esta festa colocada em nosso meio após o Natal, dentro da oitava, para nos fazer ver aquilo que Deus quer para nós, aquilo que Deus colocou no seu plano de salvação para explicitar aquilo que é demonstração do seu amor diante deste caminho. Vivemos isso de modo claro, pois Deus quis nascer e vir a nós no seio de uma família. Sendo Deus, poderia ter querido e feito de muitas outras formas, mas foi assim. Assim Ele fez. O Eterno entra no tempo para nos ensinar isso, a ser pequenos, a crescer dentro de uma família. E esse querer dentro desta família surge diante desta união que se inicia do homem e da mulher. Ali surge uma nova família que deve corresponder à vontade do Senhor, que deve explicitar não outra coisa a não ser a união de Cristo e da igreja. Mas este querer, hoje a liturgia apresenta este desenrolar para nós. Iniciando na segunda leitura, aonde São Paulo fala aos Colossenses, de fato, o modo primordial onde São Paulo apresenta o sentido familiar, o sentido matrimonial, é na carta aos Efésios. Mas falamos não somente do matrimônio, da união legítima do homem e da mulher, mas de algo a mais. Na carta aos Colossenses, ele assim explicita este crescimento nas virtudes, esse crescimento no amor e, sobretudo, aquilo que marca de fato o matrimônio. E logo ao início ouvimos: suportai-vos. Por vezes, quando ouvimos suportar, a gente só pensa pelo lado negativo, né? Tenho que aturar aquela pessoa que me perturba, que me tira a paciência, eu tenho que suportar aquela pessoa. Não existe este único sentido, ao menos não diante daquilo que se explicita, mais dois sentidos. Na vida familiar, vemos que por vezes, quando homem e mulher se juntam, começam então a encontrar aqueles atritos que no tempo de namoro já não existiam. Começam a ver aqueles defeitos e é necessário suportá-los, mas não só. Não basta suportar, aguentar, mas também deve ser suporte ao outro. Deve ajudar ao outro a ser aquilo que deve ser, correspondendo à vontade do Senhor. E por isso São Paulo vai começar a elencar diversas virtudes que é necessário à vida comum, aonde se sobressai o amor, este vínculo de união com Deus, este vínculo de união entre duas pessoas. E depois, de modo específico, vai apresentar o sentido familiar, aonde volta-se a esposa e diz que deve ser solícita ao seu marido, aonde volta-se ao marido e diz que deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, quase que pegando uma cola da carta aos Efésios. Solicitude e amor diante daquilo que vemos neste escrito refere-se ao mesmo. Este saber-se doar, este saber-se estar com o outro, e não ficar sendo levado pelas contendas, pelas injúrias, pelas brigas, mas ao contrário, a ser companheiro, unido, amar
nas pequenas coisas e saber-se dar ao outro. E dentro desta lógica que o amor pede, os filhos, sede obedientes. A obediência aqui deve ser entendida como aquilo que vemos na primeira leitura, diante deste respeito e diante do ver, que a obediência é aos pais para com Deus. Aquele querer de Deus que os pais explicitam aos seus filhos, porque de modo contrário não teria sentido. É aquela correspondência diante do ensino a fazer a vontade do Senhor. E aí está esse sentido de honrar, que ouvimos na primeira leitura. Devemos entender uma coisa de modo claro. Infelizmente, algumas músicas deturpam. Deus não tem que honrar em nada o homem, mas o contrário. Deus é Deus e nos fez sendo necessitados dele, e nós devemos honrar ao Senhor. Mas, Padre, por que então na primeira leitura diz que Deus honra o Pai? Ali na Sagrada Escritura, Deus manifesta ao homem que aquilo que lhe é atribuído, se ele corresponde retamente, então a sua retribuição justa será feita. É esse o honrar. E por isso apresenta isso diante da dinâmica familiar. Os pais, eles devem não outra coisa a não ser manifestar aquilo que prometeram. Quando vemos a dinâmica do casamento, vemos que antes do consentimento, antes daqueles dois jovens se fazerem um e manifestar a Cristo e a união com a sua igreja, eles prometem três coisas. Apresentam que estão ali livremente, prometem fidelidade a Deus pelo outro e aceitam o serviço que é próprio deste matrimônio. A manifestação da união de Deus com a sua igreja e deixar que Deus manifeste a sua vontade no casal. E por isso lhes é perguntado e se diz sim. Vocês aceitam os filhos que Deus vos confiar, amando-os para educá-los na fé, na lei de Deus e da igreja? É isso que é perguntado. Toda vez que faço entrevista matrimonial, eu deixo isso bem claro. Olha, Deus em momento nenhum perguntou quantos filhos você quer ter. E 5 minutos antes do casamento, Ele não vai mandar um bilhetinho para você dizendo: eu quero que você tenha tantos. Isso é diante da vida a qual Ele vai apresentar e explicitar. O que se cabe, o que se pede ao casal é que aceite a vontade de Deus, pois isso também é sinal da fidelidade ao Senhor por meio do outro, que se explicita diante dos frutos destes bens que Deus confia ao casal, para que possam levá-los a Ele mesmo e não ficar presos a si. E é isso que vemos. Por isso a obediência é pedida aos filhos, para que os filhos, aprendendo com seus pais a vontade de Deus, possam responder a Deus aquilo que Deus lhes pede, aquilo que Deus apresenta. E vemos isso de modo claro quando vemos a dinâmica do Evangelho, que como certa vez o padre dizia, vemos de modo claro que ali, naquele contexto, aconteceu um conflito. É claro que com os pais virtuosos, com os pais tementes a Deus, abertos à vontade do Senhor, mas
que tinha um conflito, aonde nosso Senhor gerou, de certa forma, um problema. E dizem os comentadores, os padres da igreja, que naquele momento a Virgem Maria sentiu aquilo que é mais próximo ao pecado: o perder o Senhor, o não tê-lo perto de si. As caravanas, nós vamos achar que a Sagrada Família, Nosso Senhor, a Virgem Maria e São José eram responsáveis. As caravanas se faziam com grupos, aonde as mulheres ficavam juntas, as crianças ficavam juntas e os homens ficavam juntos. Se reuniam somente à noite, quando paravam. E por isso eles não perceberam. Mas diante disso, diante do ver que Nosso Senhor não estava ali, mas tinha ficado, retornaram para procurar o Senhor. Todo o caminho que foi feito durante um dia, eles voltaram às pressas a Jerusalém para encontrar o Senhor. E ver que diante disso, diante do encontrar o Senhor, a Virgem Maria, sendo pura e virtuosa, não faz um escândalo, que por vezes nós fazemos. Quando um filho acaba fazendo alguma coisa ou demorando mais, quando vê, é um escândalo colossal. Metade da cidade está sabendo que o menino se atrasou. A Virgem Maria sabe, como São José também, a ter esta maturidade e não ser de modo escandaloso e ouvir. Por vezes não entender aquilo que é a vontade do Senhor, manifestada ainda naquele jovem de 12 anos, mas é a vontade de Deus. E por isso nosso Senhor diz: não sabias que deveria estar aqui fazendo a vontade do meu Pai? A vontade do Senhor, que foi aprendido com eles, foi ali manifestado. E pelas virtudes ela reconhece: eu está fazendo aquilo que diante daquilo que me foi incumbido, eu o expressei. E nosso Senhor manifesta isso o quanto aprendeu com Nossa Senhora e São José de diversas formas. Pois, como vimos ao final do Evangelho, era-lhes obediente. Deus se fez obediente a homens, para nos ensinar também aos filhos a serem obedientes aos seus pais. E vemos o quanto aprendeu quando vemos que Nosso Senhor, na sua pregação, diz: não colocai vinhos novos em odres velhos. Tudo aquilo que foi aprendido diante da relação familiar, que foi aprendido de modo experiencial, não adianta pegar um pano novo e fazer remendo em roupa velha. Onde mais teria aprendido isso, senão com a Virgem Maria? Tivemos esse ato de obediência maior na cruz, aonde nosso Senhor obedece em tudo à vontade do seu Pai, obedece em tudo à vontade de Deus, se entregando inteiramente para a nossa salvação. E com isso ele fala a nós hoje, para entendermos em primeiro lugar o que é o matrimônio, a entender que a relação, esta vocação do matrimônio começa diante de um discernimento onde um homem e uma mulher começam a conhecer-se, e conhecendo um ao outro, não ao corpo um do outro, começam a saber o que pensam, o que querem, crescer na vida de fé, na oração juntos, para saber se aquilo é a vontade de Deus. Se podem empreender
esta relação e, diante disso, manifestá-la de modo público, onde os 5 dedos do matrimônio, a união de um homem e de uma mulher, abertos à vida na fidelidade mútua até que a morte os separe. Entender que após o casamento são um, e não existe, se perguntarmos a um médico consciente minimamente, não existe como mutilar um membro de um corpo, não existe como haver divórcio, por isso é uma mutilação do corpo. Uma mulher faz um dia a unha, aí 3 dias depois não gosta mais, ela não vai cortar a mão dela por causa disso. O homem que faz essa loucura, que faz a tatuagem, que isso é boa quando a gente dá exemplo, fez uma tatuagem no braço, 2 anos depois não gostou, ele não vai cortar o braço dele por causa disso. Da mesma forma, isso é o divórcio. Essa mutilação é diferente, é para até que a morte os separe. Além disso, é necessário o diálogo, saber que, em primeiro lugar, a fidelidade do homem não é para com a sua esposa, da esposa não é para com o seu esposo, mas a Deus por meio do outro. E que para isso é necessário diálogo, é necessário e obrigatório. Nesse sentido, diante da sociedade dos direitos em que vivemos, no matrimônio não tem direito, mas somente dever. É dever do homem dar-se a conhecer a sua esposa e dever da esposa abrir-se a conhecer o seu marido. É dever da esposa dar-se a conhecer ao seu esposo e do esposo abrir-se a conhecer a sua esposa. Não tem direitos, somente dever a fazê-lo, pois deve manifestar aquilo próprio que prometeram, e abertos aos filhos, abertos à vida. Algo que eu gosto quando assisto o casamento dizer é que, infelizmente, diante da abertura à vida, por vezes o mundo torna-se como víboras que gostam de destilar o seu veneno. E diante de uma família numerosa, começam a destilá-lo e picá-lo, dizendo: mas não tem mais televisão em casa? Ué, mas já está no quarto, não para não? E começa a soltar essas piadinhas de víboras perniciosas que gostam de destilar o seu veneno. Quando um casal manifesta a vontade de Deus, e não se prendendo a coisas superficiais como: nossa, mas a gente não tem dinheiro. E aqui já mostra o quanto não aprenderem e se afastaram do Senhor por acharem que Deus é simplesmente aquele que manda e está pouco se lixando para a gente. Se Deus confia algo, Ele dá àqueles que se abrem à vontade dEle a graça e os meios para levarem a cabo. E aí é um ponto de reflexão para nós. Será que nos abrimos à vontade de Deus? Verdadeiramente? Ou será que estamos querendo fazer a nossa e estamos exigindo de Deus que Ele dê conta das coisas? Porque Deus dá a graça quando nos abrimos à vontade dEle. Deus dá, mas pede de nós a confiança no corresponder verdadeiramente ao querer dEle, à vontade dEle para nós. De modo particular, vemos em relação aos filhos isso, que devem ser obedientes a Deus por meio dos seus pais. Obedientes para aprender a fazer aquilo que Deus lhes pede.
diante do seu discernimento, diante daquilo que o Senhor apresenta, saber que é necessário obedecer para ir para a escola, para organizar as coisas da casa, porque isso vai amadurecer a eles, a saber que não é a vontade deles a serem feitas, e por vezes terão que abrir mão do seu querer superficial para fazer aquilo que devem, mas principalmente, por vezes, obedecer a Deus, ainda que os pais não queiram. É isso o essencial, obedecer a Deus. Vivemos isso de modo particular diante do querer de Deus no seu chamado. Às vezes a gente acha que honrar os pais e as mães é simplesmente dizer sim, mas não. Certa vez, existem os dois casos, via uma família que queria muito que o filho fosse religioso, ou entrasse em uma congregação, ou fosse padre, mas tudo indicava que aquela criança seria um pai de família. E ali está o obedecer a Deus, ou às vezes ignorar aquilo que os pais estão dizendo para fazer a vontade de Deus. E do mesmo modo, o caso oposto, que por vezes é o mais comum. Quando o filho aceita a vontade do Senhor, ali sim ele está honrando o pai e a mãe, pois sabe que fez a vontade de Deus, que aprendeu com os seus pais. É esse o essencial, é este o pilar, a correspondência integral à vontade do Senhor. Que possamos hoje, nessa festa da Sagrada Família, aprender isso. Aprender com estes pais virtuosos, São José e a Virgem Maria, que souberam educar o seu filho, exigindo, mas com amor, mostrando a vontade do que Deus queria, correspondendo e vendo que o próprio Deus, feito homem, soube obedecer àqueles, pois via a correspondência do querer de Deus naquilo que diziam. Que possamos fazer o mesmo, aprender com a Sagrada Família a amar, a nos unir e manifestar a vontade de Deus no mundo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.